A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Neste vídeo, eu vou tratar aqui sobre famílias numerosas e famílias não numerosas, né? Famílias pequenas. Então, eu vou começar lendo um texto que está lá em Ruth e eu vou, a partir daquele texto, explicar um significado que existe por toda a Escritura, né? A questão da mãe de 7 filhos. Então, antes de você começar a assistir o vídeo, eu peço para que você elimine qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de suposição que você tenha, e primeiro você absorva aquilo que eu vou falar a respeito da Bíblia. E aí depois você vai tirar suas conclusões sobre o que eu estou falando, beleza? Eu tenho certeza que você que está acompanhando o vídeo, você quer seguir as escrituras da forma mais honesta possível, né? Então, a gente acaba fazendo coisas que a gente acha que é bíblico, mas não é. Então, eu vou te mostrar essa visão sobre a mãe de 7 filhos e você vai poder tirar suas conclusões, beleza? Então, eu já peço para vocês já deixar o like, se inscrever no canal e eu vou começar então a leitura. Está lá em Ruth, no capítulo 4, no versículo 13 ao 15. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então, irmãos, o que está falando o texto ali é que era melhor ter Ruth como nora do que ela ter tido 7 filhos, né? Então, o que significa os 7 filhos, né? Por que a mentalidade bíblica daquele tempo era que ter 7 filhos era uma bênção, né? Qual o contraste disso em relação à nossa geração? Pois bem, quando a gente fala dos 7 filhos, primeiro está se referindo a 7 filhos homens, né? Mais as mulheres, né? Então, sempre conta os homens porque seriam eles os que iriam ir para a guerra, para o serviço militar, e ao mesmo tempo seriam eles que iriam contribuir financeiramente para o sustento da mãe e do pai também, né? Mas principalmente da mãe, porque a mãe dependia do marido dela, e a partir do momento que ela conseguisse gerar 7 filhos, ela estaria financeiramente segura, porque os filhos iriam sustentá-la. E isso não era responsabilidade da mulher, das filhas, né? Porque as filhas elas estariam preocupadas em gerar os filhos delas. Então, essa é a mentalidade bíblica sobre os 7 filhos. Está em Ruth. Agora eu vou passar para um próximo texto que vai estar lá em 1 Samuel. Vai falar assim: Os que eram antes fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Então, novamente, ali na Bíblia vai mostrar essa questão de 7 filhos, né? Da estéril ter 7 filhos. O que isso significa de novo, né? É porque a mentalidade bíblica correta, que não era só do tempo de Ruth, é do tempo de Ruth e do tempo de Ana. E eu vou mostrar que é no tempo da Bíblia toda, que ter 7 filhos, e novamente, são 7 filhos homens, era uma bênção, né? E atualmente existe um contraste na nossa cultura, porque muitas pessoas veem ter mais de 2 filhos como um fardo, uma maldição. E ao mesmo tempo também tem pessoas que, inclusive cristãos, eles argumentam que é sinal de prudência não ter tantos filhos assim, né? Então ter 3 filhos homens, por exemplo, mais as mulheres, seria algo assim, escandaloso, né? Sendo que, biblicamente falando, não tem base para falar essas coisas. Mas o que eu quero mostrar aqui não é acusar você. Eu quero só mostrar a mentalidade bíblica sobre esse respeito. Ainda que você não pode ter a opção de ter esses filhos, ainda assim você vai poder aconselhar pessoas que vão poder tê-los, né? Quando eu digo poder ter, eu estou me referindo aqui à questão de fertilidade, né? Tem pessoas que já passou da idade.
não, mesmo que elas queiram, elas não terão, né? Principalmente se elas tiverem rejeitado isso ao longo da vida. Agora, o próximo texto que eu vou fazer a leitura vai estar lá em Jó. E é com base nesse texto de Jó que eu afirmo que os 7 filhos, que tanto está escrito lá em Ruth, como os 7 filhos que estão escritos aqui da boca de Ana, estamos falando de 7 filhos homens. Eu vou fazer a leitura. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então, olha que interessante. Novamente, está falando dos 7 filhos, né? E fala 7 filhos e 3 filhas. As filhas são importantes também aos olhos de Deus. Porém, sempre que a expressão bíblica 7 filhos aparece, está se referindo a 7 homens. Por quê? Porque eles iriam ir para o serviço militar e também seriam eles os responsáveis por sustentar as pessoas ali ao seu redor, né? As suas famílias. Então, é esse modelo ali patriarcal que a Bíblia apresenta, né? Novamente falando, as filhas são importantes, mas elas não iriam ir para a guerra para lutar pelo povo delas. Então, por causa disso, elas não aparecem como contadas na expressão bíblica, né? Agora, continuando, falando ali sobre Jó, Jó ele teve 7 filhos e 3 filhas. E esses 7 filhos que ele teve, eles morreram. Morreram porque a gente sabe, né, que existe um contexto espiritual por trás de tudo isso, onde Satanás acusou Jó diante de Deus. Deus permitiu com que Satanás tirasse todas aquelas bênçãos da vida de Jó. Isso inclui o dinheiro, inclui a saúde e também inclui os filhos. Mas, ao longo de todo o tempo ali, Jó vai permanecer fiel a Deus, sem blasfemar. E quando Deus vai mudar a sorte de Jó, Deus vai fazer o seguinte. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Então, Jó, ele teve ali o dobro de tudo aquilo que ele perdeu, né? Deus deu o dobro para ele. E desse dobro, Deus dá apenas 7 outros filhos, né? Por quê? Porque os 7 filhos dele que morreram, eles não são substituíveis, né? Ou seja, na ressurreição, quando Jó ressuscitar e os 14 filhos dele ressuscitar com as 6 filhas, tudo isso vai permanecer intacto, né? Todos os filhos que ele teve vão ressuscitar junto com ele. Por quê? Porque se ele tivesse tido 14 filhos quando Deus restaurou a sorte dele, aí quando acontecesse a ressurreição, ele ia ter 21 no total, né? Então, fugiu da regra do dobro, né? Digamos assim. Por isso que Deus manteve Jó com outros 7 filhos, e não 14. E ele tem até a mensagem da ressurreição, né? Porque Deus deu o dobro, né? Ele só não deu o dobro na questão de filhos, porque isso ainda vai se cumprir. Então vocês viram que Ruth, ela era melhor do que 7 filhos. Ana fala que até a estéril tem 7 filhos. Jó teve 7 filhos no seu início e 7 filhos depois que Deus restaura a sorte dele. Agora tem um outro texto também que vai falar lá em Jeremias, no capítulo 15, do versículo 9. As viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida, e os que ficaram dela eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Então, irmãos, existe todo um contexto nessa passagem que ele precisa ser relembrado. Jerusalém, ela se tornou a cidade mais importante do mundo daquele tempo. Salomão fez isso, né? Só que à medida que o povo ia pecando, Jerusalém foi caindo em glória, né? A glória dela foi decaindo. E vai chegar até o momento em que Nabucodonosor vai pôr fogo em tudo. Jeremias está profetizando justamente isso ao longo do livro dele, que o povo judeu ia ser levado para a Babilônia, ficar lá 70 anos, Jerusalém ia ficar cheia de chacais, cheia de mato, né? Então,
é justamente isso que o texto está mostrando. E relacionando isso à mãe de 7 filhos, é porque o número 7 na Bíblia ele significa plenitude, ele significa perfeição. Então, uma pessoa ter 7 filhos era sinal de uma perfeição, uma plenitude. E a partir do momento em que a mãe de 7 filhos ela ficava viúva, é porque transformou toda aquela glória dela, que ela estava plantando ali para colher no futuro, toda aquela glória dela estava se transformando em desonra, né? Porque a espada ia vir, ia devorar o marido dela, ia devorar os filhos, ela ia ficar viúva, ela ia ficar sem como cuidar dos filhos dela. Então, ou seja, Deus estava fazendo isso como forma de punir o povo, né? E, novamente, a expressão bíblica 7 filhos ali está mostrando uma glória, não um peso, né? Embora que é por isso que eu expliquei o contexto da passagem de Jeremias. Todos estes foram filhos de Remã, o vidente, do rei, e cujo poder Deus exaltou, segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Novamente aqui então, irmãos, a gente vê que Deus exaltou Remã conforme as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. O que o número 14 quer dizer? Ele quer dizer o número 7 duas vezes. Então, 14 filhos e 3 filhas. E a gente conhece, né, o profeta Gade, o profeta Natã, todos esses foram ali, né, profetas de Davi, né, profetas que estavam aconselhando o rei Davi. Mas Remã, a gente não vê falar dele, né? Quem foi Remã? Mas está falando ali que ele foi um vidente do rei Davi. E Deus exaltou as promessas que Deus havia feito para Remã. O que a Bíblia fala sobre Remã, né? Mas está escrito que Deus exaltou as promessas dele, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas, né? Então, novamente, fazendo a distinção entre homens e mulheres, né? 14 filhos, homens, e 3 filhas, 3 mulheres. Então, irmãos, primeiramente, o que eu quero mostrar com todos esses textos, né, falando aqui minha conclusão, não é acusando ninguém de nada. Eu só estou mostrando que o primeiro passo para a pessoa compreender esses textos da forma mais honesta possível é ela aceitar que a mentalidade bíblica daquele tempo, pelo menos, era que gerar filhos, homens e mulheres também, evidentemente, mas gerar os filhos era algo importantíssimo, algo visto como uma bênção e não como um peso, não como uma despesa, mas como um investimento e, ao mesmo tempo, uma forma de multiplicar as pessoas. Isso é algo bom e não algo ruim, como é visto na nossa geração. Então, irmãos, qual que é a minha conclusão a respeito desse assunto, né? Eu acredito que essa questão dos 7 filhos ali, que a Bíblia está sempre mostrando como bênção, e hoje as pessoas veem os filhos como uma maldição, como um fardo, como um peso. Então, eu acredito que a única forma da gente conseguir restaurar, seja as famílias, seja a própria igreja em si, sabe? É primeiro começando pela família. E a família que evita ter os 7 filhos é uma... não vou falar uma burrice, né? É uma mentalidade antibíblica, entende? É justamente isso que eu quero mostrar no vídeo. Que é uma mentalidade antibíblica a pessoa achar que uma família grande, uma família numerosa, é um castigo de Deus sobre aquelas pessoas, e aí a outra lá que não tem filhos é uma bênção, né? Porque ela pode fazer o que ela quiser, ela tá livre, né? Então, isso eu quero, justamente esse é o meu interesse no vídeo. É mostrar que os filhos sempre foi bênção e não um peso como é visto na nossa geração, beleza? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários. Se você acha que hoje em dia é mais difícil criar os filhos, deixa nos comentários também. Se tem alguma sugestão de vídeo para mim fazer, deixa nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe.